Boas tardes, meus irmãos. Este vídeo é um seguimento do vídeo passado que fiz acerca da infalibilidade papal. Nesse vídeo, se vocês viram, falei acerca de como o Papa é infalível, quais são as instâncias, as condições para este carisma ser exercido na pessoa do Papa, sucessor de Pedro, e as instâncias que ele não é infalível, ou seja, ele pode defender algum erro, pode defender alguma heresia, pode ter a sua uma opinião contrária, vamos assim dizer, à revelação divina, portanto à escritura, à tradição oral, que a gente diz a sagrada tradição, ou outros ensinamentos magistrais, não é? Ensinamentos do magistério, dos papas, que é o depósito da fé, que têm vindo a nos ensinar tudo aquilo que nos precisamos para saber como vamos viver, saber o que é bom, o que é mau, o que é verdade e o que é falso. Bem, eu neste vídeo pretendo aqui falar muito assim, superficialmente, de três papas, vou referir aqui a três papas, que caíram em heresia, caíram em ideias que geraram bastante controvérsia. O que eu pretendo deste vídeo não é, algumas pessoas podem dizer, mas por que o Fábio está a fazer isto? Pode estar até a caluniar a igreja, vai só contribuir para as pessoas se afastarem. Não. O meu objetivo não é esse. Se as pessoas levarem para este lado, é pena. Mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é reforçar a tal ideia de que o Papa pode realmente defender algo errado. Não é? Tente assim demonstrar, caso alguma pessoa possa pensar que eu disse também alguma heresia, que os papas até isso é uma condição impossível, não é uma situação impossível, não é uma impossibilidade, e é por isso que eu estou aqui para revelar isso. E não só isso, também para que as pessoas vejam, não é, que a igreja tem o seu lado fraco, não é? Tem o seu lado humano, o seu lado pecador, o seu lado enfim, imperfeito, vamos assim dizer. A igreja é perfeita e santa, mas quer dizer, estamos a falar agora em membros concretos, em indivíduos, não é? Em sujeitos que pertencem à igreja e que podem realmente cair em falsidade. O primeiro Papa que eu vou referir é chamado o Papa Libério, que é um Papa do século IV. O que aconteceu com ele? Depois do Concílio de Niceia, onde se reafirmou que Jesus é Deus, tal e qual como Deus Pai, não é? Havia essa heresia na altura que Jesus não era Deus como o Pai, era só Filho de Deus e portanto era um ser perfeito, mas não era Deus, não é? Portanto havia aquela discussão de que não havia a Santíssima Trindade, tal qual como os testemunhos de Jeová os ensinam. Portanto havia essa controvérsia e depois este Papa era firme nessa verdade da fé, que Jesus era realmente Deus. Depois o Imperador Romano também tinha influência no seu território, e como a igreja cresceu no território do Império Romano, o Imperador era a favor dos arianos, desses que defendiam essa heresia, que Jesus não era Deus. Então pôs o Papa Libério em exílio. Ele ficou em exílio durante 2 anos e houve, quer dizer, ele passou bastantes sofrimentos, foi torturado, não sei o quê. Entretanto, o imperador nomeou alguém para o lugar dele, portanto, ele nomeou um antipapa. Se vocês sempre que ouvirem essa palavra antipapa, o que isto quer dizer? É um papa que não é papa, portanto, é uma pessoa que foi elevado a exercer o ofício petrino, não é? O ofício de São Pedro, pastor supremo da igreja, não é? Líder da Igreja Universal, da Igreja Católica, de forma ilegítima. Portanto, depois, então, o imperador, como tinha um poder na altura, então decidiu nomear alguém para o lugar do Libério. Portanto, depois desses 2 anos, Libério então acabou por ceder
acabou por assinar um papel escrito por esses arianos, não é? Esse pessoal que defendia essa heresia. Acabou por assinar um documento, quer dizer, no qual lá a frase era ambígua, que tanto dava para defender o arianismo como defender a ortodoxia católica. E depois, claro, sob tortura, e ele tinha aquele desejo de regressar à sua sede, que é em Roma, não é? A sede do Papa. Então decidiu assinar essa tal declaração para depois ser libertado. Portanto, acabou assim por assim, não heresia totalmente, porque lá está, o documento era ambíguo, mas muitos veem isto como foi o Papa traiu, não é? O que aconteceu depois é que ele, quando se regressou à sua sede em Roma, tornou a defender o verdadeiro ensinamento de que a Santíssima Trindade existe e Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus. Portanto, houve esse caso, não é? Do Papa Libério, do século IV. Depois houve um outro Papa chamado Honório I, esse Papa do século VII, em que foi descoberta uma carta que ele escreveu para o patriarca bizantino Sérgio, na altura, não é? Em que expressou lá uma frase que dizia que Jesus tinha uma só vontade. O que muitos dizem bem é que é uma heresia porque, segundo o concílio acho que é de Calcedónia, decretou que Jesus tinha duas vontades, que é a vontade humana e a vontade divina. Estas são indistinguíveis, são duas vontades que ele tinha, a vontade divina e a vontade humana. Ele era 100% Deus, 100% homem. E uma não absolvia uma à outra, a outra não se sobrepunha uma à outra. O meu português está cada vez pior. Depois, então, ele escreveu essa frase, mas ele, quer dizer, aquela frase tinha um outro significado, e esse patriarca Sérgio levou para aquilo que ele defendia, que era que Jesus só tinha realmente uma vontade, que era a vontade divina. Aquela parte humana ficava subjugada à vontade divina. E pronto, criou depois como é que é dizer? Esse rumor que o Papa entrou em heresia. Depois também, quer dizer, isto depois espalhou-se, o Papa também não teve, vamos assim dizer, não sei se ele soube muito ou não, mas quer dizer, ele também não atuou contra isso, quer dizer, os críticos dizem que ele não devia ter atuado, devia ter pronunciado, devia ter combatido todo esse desenrolar da história, mas ele ficou assim, não fez nada. O outro Papa é o Papa João XXII, Papa João XXII do século XIV. Esse defendeu de que quem vai para o céu não tem a visão beatífica. A visão beatífica, para quem não sabe, é aquela visão de Deus. A gente vai para o céu e a gente verá Deus cara a cara. Teremos a visão beatífica. Ele defendia que isso não iria acontecer. Iríamos para o céu, ficávamos por lá, mas aquela coisa de ver Deus cara a cara, de ver Deus não iria acontecer. Só aconteceria quando Jesus vinha pela segunda vez, quando havia a segunda ressurreição, portanto no fim dos tempos. Aí então tínhamos acesso ao Pai, tínhamos acesso a Deus e poderíamos ver Ele. E, portanto, íamos para o céu e não estaríamos felizes, não é? Como o céu temos a plenitude da felicidade, mas não teríamos esta visão de Deus. Isto era o que ele defendia. O que é que aconteceu? A Igreja depois, então, corrigiu esse Papa. Reuniram-se vários teólogos, vários bispos, não sei o quê, e insistiram até que o Papa depois cedeu, realmente viu o seu erro. Bem, o que é que isto quer dizer? Bem, o pessoal pode pegar nestes casos, não é? E diz, aqui, como é que o Papa é infalível então? Lá está. Todos estes casos desses Papas, todas estas declarações desses Papas não eram ex-cátedra, não era, portanto, não era decretos conciliares, e muito menos canonizações, que são estas instâncias que o Papa é infalível. Portanto, o Papa pode defender uma ideia, pode defender uma ideia como teólogo, como indivíduo, não é? Agora, estes Papas não puseram
não fizeram estas coisas que eles defendiam, não disseram assim, olha, isto é para a igreja toda aderir, isto é um dogma, isto é não sei o quê. Não fizeram isso. Portanto, deram aquela opinião, defendiam, vamos assim dizer, mas nunca elevaram isto a dogma, quer dizer, a um ensinamento de magistério, não é? Ordinário. Portanto, vamos lá ver. A infalibilidade papal não está aqui minada, não é? Portanto, o Papa pode realmente ser defensor de algo falso. Lá está. Nós, como igreja, temos que estar também atentos. Não vamos seguir às cegas tudo o que o Papa diz. Temos que ver se está tudo de acordo com a revelação divina. Os tais 3 pilares que eu disse: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Magistério. Deixa aí, já que estou a falar destes 3 pilares, deixei o vídeo que eu falei acerca disso, destes 3 pilares, como é que o catolicismo funciona, não é? Porque todos os protestantes, portanto, todos aqueles que não são católicos, dizem que há só um pilar, que é só uma fonte de verdade, que é a Bíblia. É só aquela fonte de verdade, aquela fonte de autoridade, é realmente só a Bíblia para eles, não é? E isso é mentira, não é? Portanto, o cristianismo sempre desde o princípio funciona com estes 3 pilares: a Escritura, a Sagrada Tradição, portanto os ensinamentos orais, e o Sagrado Magistério, não é? Que é a união do Papa com a Igreja, portanto também os bispos entram aqui para ensinar as interpretações corretas da Bíblia, por exemplo, e os ensinamentos orais e tudo mais. E era isto que eu queria dizer. Portanto, porque o pessoal tem a ideia que o Papa está acima de tudo, está acima da Bíblia. Não. O Papa é um servidor disto tudo. Ele serve para só defender a ortodoxia, para defender a unidade da fé, para esclarecer as pessoas, para guiar as pessoas. Não fica acima da fé. Os 3 pilares são os 3 pilares de forma igual. Têm todos mais ou menos o mesmo estatuto e tudo funciona em harmonia. Ok? Portanto, rezemos. Mais uma vez compelo a vocês a terem esta atitude de oração para o Santo Padre, porque ele precisa realmente das nossas orações para guiar a Igreja de Cristo neste mundo. Ok? Até para a semana, se Deus quiser.